Pelo alto índice de responsabilidade dos setores soldados, o processo deveria ter alta qualidade e ser confiável para acompanhar a tecnologia crescente na indústria aeronáutica, a primeira a fazer uso do processo. Atualmente, é utilizado com ótimos resultados em todos os setores industriais. Na época já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção, como podemos observar nesta soldagem com eletrodos revestidos, ocorrendo o aparecimento do gás CO2 protegendo a poça de fusão. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deveria fundir o metal base sob a proteção de um gás inerte, com um eletrodo não consumível que suportasse altas temperaturas do arco elétrico. Foi escolhido o metal tungstênio, pelo alto ponto de fusão, 3.400 graus centígrados, servindo de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. O gás inerte, não se misturando com outros elementos, propicia uma melhor formação e manutenção do arco elétrico. Nessa experiência, notamos o aparecimento do arco elétrico somente após o envio do gás inerte. Na época do desenvolvimento do processo, foi usado o gás hélio, cuja característica principal é ser um gás inerte. Atualmente, o mais utilizado é o gás argônio, por ser um gás inerte e economicamente mais barato do que o gás hélio. A complementação do processo é feita pela fonte de energia, tocha para a fixação do eletrodo de tungstênio e envio do gás inerte até a zona de fusão. É importante conhecermos alguns conceitos. Estabelecemos a seguir uma comparação entre um circuito elétrico e um circuito hidráulico. Neste caso, obtemos dois valores, vazão da água e pressão da água. No circuito elétrico, um fluxo de elétrons flui com grande intensidade no polo negativo, em direção ao positivo. Esta vazão elétrica, semelhante à vazão da água, tem o nome de corrente elétrica, sendo conhecida como amperagem. A pressão da água no circuito hidráulico é medida em volts. Podemos a seguir resumir essas grandezas como sendo: vazão hidráulica igual a amperagem. Pressão hidráulica igual a voltagem. Dois tipos de corrente elétrica são usadas: corrente alternada e corrente contínua. A voltagem corrente alternada pode ser modificada para um valor necessário, utilizando-se um transformador para esta finalidade. Esta corrente é caracterizada por esta figura, com dois períodos distintos, o positivo e o negativo, que se invertem progressivamente. Cada período completo é chamado de ciclo. No Brasil, utilizamos 60 ciclos por segundo, existindo uma mudança constante da polaridade, sendo impossível definir o polo negativo ou o polo positivo. O equipamento que recebe e fornece corrente alternada é o transformador de solda.
A corrente contínua, por outro lado, é fornecida normalmente por geradores eletroquímicos, que não são indicados para se efetuar uma soldagem, como uma bateria ou uma pilha para uso doméstico. Para se efetuar uma soldagem com corrente contínua, utiliza-se equipamentos para a transformação da corrente alternada em contínua, sendo conhecidos como retificadores de solda. O funcionamento de um retificador segue o princípio da separação dos períodos positivos dos negativos, definindo a polaridade do equipamento de solda. Para se conseguir este efeito, usamos semicondutores ou diodos, que permitem somente a passagem do período da corrente alternada, separando o negativo do positivo. A corrente contínua é unidirecional, percorrendo um só sentido, do polo negativo em direção ao positivo, provocando maior calor do polo positivo. Utilizando-se corrente contínua, com o polo negativo conectado ao eletrodo de tungstênio e o positivo ao metal base, podemos notar em alguns metais, como o alumínio, o aparecimento de uma camada de óxido, com ponto de fusão em torno de 2.200 graus centígrados. Invertendo-se a polaridade, efetuamos a limpeza da camada de óxidos. O polo positivo, ou seja, o eletrodo de tungstênio, fica com o maior percentual do calor do circuito, provocando a sua destruição durante a soldagem e a contaminação do cordão de solda. Neste raio-x, notamos a inclusão de partículas de tungstênio no cordão de solda. Durante a passagem de um período para outro. O complemento para o transformador deve ser a adição sobre a corrente principal de solda de uma alta frequência, evitando uma queda de potencial nos pontos neutros. O equipamento ideal para esta finalidade é conhecido como gerador de alta frequência, que eleva a mesma de 60 para mais de 1000 ciclos por segundo, possibilitando uma ionização constante do arco elétrico e um efeito compensador nos pontos neutros, evitando defeitos na soldagem. Outra função da alta frequência é propiciar uma boa ignição do arco inicial, evitando o contato do eletrodo de tungstênio com o metal base, o que provocaria contaminações no início da soldagem, sendo usado, por este motivo também, em uma corrente contínua. Nesta visualização, podemos comprovar o início do arco de solda sem um contato físico do eletrodo com o metal base. Pode-se concluir que para a soldagem de alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, o conjunto de equipamento deve possuir transformador como fonte de energia, gerador de alta frequência, tocha e gás argônio com regulador. Para a soldagem dos aços carbono, inox